Olá! Se você chegou até esse vídeo, provavelmente, assim como eu, há uns 5 anos atrás, estava buscando qual conhecimento ou habilidade que mais pudesse fazer a diferença na minha carreira, para que eu pudesse ter realmente mais felicidade e mais prosperidade. Bom, se você se identifica com isso que eu acabei de falar aqui, prazer, meu nome é Karina Benhossi, sou mentora de carreira, Master Trainer em Programação Neurolinguística e trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. E por que eu estou aqui hoje compartilhando essa aula sobre comunicação com você? Porque eu entendi, felizmente, há 5 anos atrás, que existia sim uma habilidade da qual, se eu acessasse, se eu desenvolvesse e se eu aprimorasse isso, faria toda a diferença na minha carreira. E de fato fez. E é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando este conhecimento com você. Bem, antes de iniciar a nossa aula, quero aqui fazer algumas perguntas para ver se você se identifica comigo, assim como eu sentia naquela época. Você sente que você tem um grande potencial? Sente que é uma pessoa que é muito competente, que é habilitada, né, para trabalhar ali na sua área de atuação, mas que muitas vezes acaba não tendo todos os resultados que gostaria? Sente muitas vezes que você está há meses ou até anos no mesmo trabalho, na mesma empresa, gostaria de poder estar numa posição hierárquica mais alta, mas infelizmente esse momento nunca chega. Ou parece que você tem feito muito, né, um grande desempenho e empenho para conseguir gerar mais resultados, mas parece que está tudo parado, estagnado. Sente que você poderia ter uma vida a ponto de curtir um pouco mais, mas nem sempre isso é possível porque você está sempre trabalhando e as coisas parece que não acontecem. Eu faço essa pergunta porque eu me senti assim há pelo menos 5 anos atrás. Sentia que eu tinha muito potencial, mas que de alguma forma eu precisava entender e aprender como usar tudo isso. E eu descobri que a comunicação é a chave, é o caminho. Contando brevemente a minha história, no ano de 2015 e mais especificamente 12 de novembro de 2015, que foi o meu aniversário, foi o ápice do meu desgaste emocional. Durante este ano, principalmente, eu comecei a ter vários enjoos, eu me sentia muitas vezes cansada, estressada e muitas vezes até improdutiva, embora eu fizesse muitas coisas. Na época, eu trabalhava em várias áreas, eu atuava mais fortemente como advogada e professora universitária, mas quando chegou um momento ali em novembro de 2015, teve um dia que eu realmente não resisti e acabei parando no hospital, por causa de um momento onde eu vomitei muito e aí nessa ocasião eu verdadeiramente percebi que o meu corpo estava me dando uma resposta de que as coisas não estavam indo bem. Mesmo eu trabalhando ali normalmente, tendo muitas coisas, muitas atividades. E aí, em resumo, como eu disse, neste momento eu parei e fui buscar, fui pesquisar, fui procurar coisas que efetivamente pudessem me gerar uma clareza maior do que eu queria, do que realmente eu gostaria de trabalhar profissionalmente falando. Porque embora eu gostasse da docência e da advocacia, não era necessariamente aquilo que me realizava. Tinha algo mais que eu gostaria de buscar, de fazer. E aí, a primeira coisa que eu identifiquei quando eu estava pesquisando foi realmente acessar essa questão do desenvolvimento pessoal e profissional. E a primeira chave foi o autoconhecimento, que me gerou clareza e, ao mesmo tempo, me fez perceber que existiam algumas habilidades que eu poderia desenvolver e isso realmente faria toda a diferença. E quando eu descobri isso, eu não tive dúvidas que eu queria investir para realmente me tornar uma pessoa e uma profissional melhor. E foi por isso que, ao descobrir a comunicação, o poder, principalmente da programação neurolinguística, que é sim um método, uma ferramenta da qual você tem a chance de programar a sua mente a seu favor para que a sua comunicação seja
cada vez mais assertiva, mais condizente com aquilo que você pensa e com a maneira da qual você se comporta. Isso mudou tudo na minha vida, mudou a direção da minha carreira e, obviamente, os meus resultados, o que naturalmente me tornou uma pessoa muito mais feliz, mais realizada e mais próspera financeiramente. E quando eu falo isso, eu gosto de enfatizar esse ponto porque, por mais que, digamos, que dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro, infelizmente, pode nos trazer muitas tristezas e dissabores. E é por isso que, oficialmente agora, entrando no conteúdo da nossa aula sobre comunicação, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já ouviu aquela frase? Ah, você só tem 2 chances para ficar rico na vida. Uma delas é se você nasce rico e a outra se você casa. Eu já ouvi essas frases e hoje eu gosto de usar esse exemplo e até dou risada porque eu descobri que não são só essas 2 chances que você tem de ficar rico, principalmente para quem já nasceu e não é, e para quem já casou e ainda não ficou rico. Ou para quem não casou ainda, essa terceira chance também pode fazer você aproveitar essa segunda chance. Então, vamos lá. Por que eu falo isso? Porque existe sim uma forma de você conseguir prosperar, ser mais feliz, mais realizado, que é pela comunicação. Então, nessa aula que eu vou compartilhar com vocês, eu faço essa pergunta neste primeiro momento, depois eu vou desbloquear 3 códigos da comunicação, eu vou ensinar aqui realmente 3 códigos que são, assim, imensuráveis, o poder, não dá para medir mesmo o poder e o valor disso tudo. E por fim, quero aqui instigá-los e fazer um convite especial. Então, sobre comunicação. Quando eu faço essa pergunta, vocês podem me dizer assim, mas tá bom, Karina, ok, a comunicação é um superpoder, mas como eu uso isso? Realmente não dá para você se comunicar de qualquer forma ou de qualquer jeito, porque se você fazer isso de qualquer forma, qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. E qualquer resultado, muitas vezes, é o que a gente já tá tendo. E se não é o resultado que a gente quer, se eu ainda não vivo a carreira que eu realmente quero viver, é porque eu preciso fazer algo diferente. E o caminho é a comunicação. Ok, Karina, como eu faço então como eu ajo, como eu me comunico melhor? Primeira coisa, você precisa entender que existe um código da comunicação bem-sucedida. E este código eu gosto de chamar, dar um nome, que na programação neurolinguística nós falamos sobre rapport. Eu preciso aprender a gerar rapport com as pessoas das quais eu estou me comunicando. Ok, Karina, mas o que seria rapport? Rapport é a capacidade de nós conseguirmos nos conectar com a outra pessoa a ponto dela se interessar naquilo que você está falando, confiar em você. Ou seja, você precisa ter um interesse genuíno de ouvir a outra pessoa, de se comunicar com a outra pessoa e isso ser recíproco. Essa capacidade, de você conseguir entrar no mundo da outra pessoa, entendê-la, compreendê-la e ao mesmo tempo a pessoa te ouvir, te entender e te compreender é um poder muito, muito especial e nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Não sei se faz sentido essa pergunta, mas você já teve alguma oportunidade de ter conhecido uma pessoa e nos primeiros 30 segundos ali parece que você já conhecia há muito tempo? E ao mesmo tempo, algumas pessoas que você conversa, você tem aquela sensação assim, ai meu Deus, parece que não rolou, o santo não bateu, como alguns gostam de dizer, porque não gerou rapport, não gerou conexão. Então, o primeiro código que eu queria compartilhar com vocês aqui e que é muito importante, eu preciso gerar essa conexão com a pessoa da qual eu estou me comunicando. Isso seja numa entrevista de trabalho, seja num encontro amoroso, seja com seus amigos, seja com o seu liderado, ou, dependendo da posição que você está, com qualquer pessoa ali dentro do ambiente do trabalho, onde você está trabalhando. Isso é muito importante, eu preciso gerar essa conexão. Mas, ok, Karina, entendi o que é rapport, mas como eu consigo gerar rapport?
Agora entra o segundo código que eu falei que não dá nem para medir o valor disso. Como eu posso gerar rapport? Existem várias formas de eu gerar rapport e aqui eu vou destacar algumas para vocês, mas obviamente que isso é um estudo muito mais profundo e a gente precisa aprender com profundidade e depois praticar. Mas um primeiro ponto, uma dica muito especial, simples, para alguns até isso é uma obviedade, porém vocês precisam se lembrar. Sorriso. O sorriso é um elemento universal do rapport. As pessoas, elas gostam de se conectar com pessoas que sorriem, pessoas que estão abertas, porque o sorriso é um sinal de otimismo. Então, naturalmente, eu quero me conectar com pessoas que são mais positivas, otimistas. Outro aspecto para você gerar rapport com mais facilidade, chame a pessoa pelo nome. As pessoas amam ser chamadas pelo nome delas, elas se sentem importantes, sentem que você realmente se interessou em descobrir, em gravar e memorizar o nome dela, né? Seja por um e-mail, seja na comunicação aqui interpessoal, seja em todas as formas que você for se comunicar. Chame, se empenhe em conseguir memorizar o nome das pessoas, ou como elas gostam de ser chamadas. E um terceiro elemento, né, do rapport, não menos importante do que eu já falei, mas muito, muito significativo, e isso a gente precisa treinar e se aprofundar, é a escuta ativa. O que significa escuta ativa, Karina? Significa escutar além dos ouvidos. Significa você conseguir desenvolver uma habilidade de entender a outra pessoa, ouvir além do que ela fala, entrar no mundo dela, entrar no mapa de mundo dela, para que você consiga realmente perceber quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, quais são as suas vontades. Porque assim, por exemplo, se você estiver atendendo um cliente e você não sabe como converter aquela venda, aquele produto, aquele serviço que você está ali, enfim, tentando vender para a pessoa. Se você consegue desenvolver essa capacidade da escuta ativa, você capta mais facilmente a necessidade do outro e aí fica muito mais fácil você persuadir a pessoa, fica mais fácil você influenciar a pessoa a comprar o seu produto, seu serviço, porque você entendeu o que ela precisa e você está gerando ali uma solução. Entende? Faz sentido isso para você? Então, aqui eu finalizo essa parte do rapport, né, te mostrando que existem sim alguns aspectos e elementos que vão te ajudar a gerar rapport com mais facilidade. Mas ok, aí você pode me perguntar, mas Karina, ok, entendi que preciso estabelecer rapport, entendi como eu consigo gerar rapport aí a partir dessas 3 dicas, desses 3 ensinamentos que você comentou, mas o que efetivamente vai fazer eu converter em resultado? Ou seja, quero conseguir ter a atenção do meu líder, quero conseguir ter a atenção do meu liderado, dependendo da posição que você tá, quero conseguir ter a atenção do recrutador para que eu seja a pessoa contratada na hora da entrevista de trabalho. Quero realmente poder chamar a atenção das pessoas, expressar as minhas ideias, aquilo que eu acredito. Tenho ideias muito incríveis, mas vejo sendo executadas por outras pessoas porque não tenho coragem de falar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho legal, interessante. Tenho vontade de falar em público, preciso falar em público, mas não tenho coragem. Sou uma pessoa com insegurança, com medo. O que eu preciso fazer para conseguir me comunicar bem e converter em resultados? Porque eu falo aqui o ponto de falar em público, que é uma excelente oportunidade de você converter para muitas pessoas aquilo que você está comunicando. Então, como eu posso fazer isso? Pela persuasão. A persuasão é um dos caminhos mais eficazes de você conseguir algo de alguém. Muitas pessoas tentam conseguir as coisas pela força física, pela força emocional, vamos dizer assim, muitas vezes pela lei, né, de maneira a coagir a outra pessoa falando algo, mas a persuasão é a forma mais inteligente e eficaz que você pode conseguir converter em resultado. Logo, preciso aprender a ser uma pessoa assim,
persuasiva e influente. E acabar com esse estigma de que, não gosto de ser uma pessoa persuasiva. Não, você precisa ser. Porque se você é um bom profissional, se você é um profissional capacitado, habilitado, que entende do assunto e que vai fazer um bom trabalho, é um dever você ser persuasivo. E é um dever não só profissionalmente, mas como pai, mãe, em todos os papéis que você desempenha na sua vida. Porque, sim, se o seu filho, gosto de dar esse exemplo, é meio chocante, mas é importante. Se o seu filho, muitas vezes, vai para o caminho das drogas, é porque outras pessoas foram mais persuasivas do que, muitas vezes, o pai ou a mãe, que não conseguiu atrair a atenção daquele filho para ir para o caminho do bem, né? Para o melhor caminho para ele, vamos dizer assim. Então, a persuasão é imprescindível. Eu preciso, sim, aprender. E aí, Karina, como que eu consigo ser uma pessoa mais persuasiva? Aqui, nessa aula, obviamente que não dá para eu ensinar tudo, mas eu estudei bastante sobre isso e me debrucei ali numa pesquisa onde eu consegui levantar pelo menos 15 chaves da persuasão, que alguns chamam também de gatilhos mentais. Esses gatilhos, eles são usados o tempo todo aí e muitas vezes a maioria das pessoas caem nos gatilhos ao invés de usá-los. Mas ok, não dá para eu explorar aqui todos, mas eu separei os 5 mais importantes ou mais impactantes que, na minha visão, vale a pena aqui eu compartilhar com vocês. O primeiro deles é o gatilho da assertividade. Uma pessoa, quando ela fala de maneira mais assertiva, mais eloquente, com clareza, com uma visão mesmo do que ela quer transmitir, obviamente que ela se comunica de maneira muito mais fácil com quem está ouvindo ela. Então, falar com clareza, com eloquência, com assertividade, com coerência, com segurança, isso é muito importante. Só que só é assertivo a pessoa que sabe o que quer. Por isso que esse processo de comunicação acontece antes, pelo autoconhecimento. Mas vocês vão entender isso que eu tô falando quando eu concluir o raciocínio. Um outro gatilho, né, ou chave da persuasão, é a autenticidade. Nós precisamos ser pessoas autênticas. E aqui eu já puxaria até um outro gatilho, que é o da honestidade. Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser uma pessoa confiável. Ninguém contrata um profissional que acredita nele 80%. Você contrataria um profissional para desempenhar um trabalho para você, do qual você confie 85%? Isso é muito difícil. Por quê? Porque nós queremos nos relacionar com pessoas, eu quero contratar uma pessoa, eu quero, ter pessoas próximas ali, ouvir pessoas das quais eu confio. Então, nós precisamos sim ter autenticidade e honestidade, ou seja, preciso me comunicar sem fingir, eu preciso estar em congruência com aquilo que eu acredito, com os meus valores. Isso é muito importante, muito mesmo. E aí, um terceiro elemento, dentro das chaves da persuasão, que eu gosto muito de falar, é a personalidade. Mas como assim, Karina? Personalidade, o que é isso? Nós precisamos ter uma personalidade atraente. Sim, sim. Nós gostamos de pessoas que são entusiasmadas, que são bonitas. Não necessariamente do ponto de vista estético, porque isso é abstrato, eu falar aqui o que é ser bonito. Porém, uma pessoa que ela tem uma personalidade carismática, ela realmente convence mais, ela influencia mais, ela conquista mais. Logo, eu preciso sim ter uma personalidade atraente. Isso significa falar com mais carisma, com mais energia, com mais eloquência, E aí, naturalmente, você fica mais bonito. Isso faz diferença, ok? E aí, um quarto gatilho aqui, que eu gosto de falar bastante, é a autoridade. Eu preciso ser uma pessoa que entende do assunto, que domina o assunto, que faz aquilo que faz reiteradas vezes para que efetivamente eu possa falar com muito domínio, com muita convicção. Quando você vai atrás de um profissional, para contratar, você não quer contratar alguém que não seja autoridade no assunto. Logo, isso é essencial, isso é importantíssimo. Eu preciso, sim, definir aquilo que eu quero, me empenhar para ficar muito bom nisso, para me tornar autoridade. Então, este é um gatilho que convence, sim.
E aí, por fim, eu gosto de citar este gatilho também, que é, vamos dizer assim, aí o quinto gatilho, chave da persuasão, que é a identidade. Mas como assim, Karina? O que é identidade? Nós nos conectamos com mais facilidade com pessoas das quais nós nos assemelhamos. Aquela famosa frase de que os opostos se atraem, discordo. Discordo por quê? Porque eu penso que os semelhantes se atraem. Nós nos identificamos mais e desejamos nos conectar com pessoas das quais nós nos parecemos. E por que eu estou falando deste gatilho? Porque quando você for fazer, por exemplo, uma entrevista de trabalho, quando você for conversar com um cliente, é muito importante que você entenda um pouquinho da vida do cliente, do que ele gosta, entenda ali a maneira como ele se veste, a forma como ele pensa em relação a algumas coisas, porque se você entender o mundo dele, fica mais fácil ele se identificar com você e automaticamente ouvir o que você tem para falar, entende? Então a identidade também é um gatilho muito forte. Bem, feitas essas considerações, destaquei aqui 6 gatilhos, né, que eu falei um a mais. Quero que vocês percebam que isso tem muito valor. Isso tem muito valor. Então, 3 códigos que eu falei que eu ia compartilhar aqui nessa aula. Primeiramente, né, sobre comunicação aí, o que eu preciso entender? Preciso entender que eu tenho que gerar rapport. Primeiro código. Segundo código, como eu gero rapport, Karina? Comentei lá com vocês aquelas dicas, o sorriso, o nome, a escutativa, né? Você desenvolver a habilidade da escutativa. E aí, ok, entendi isso, entendi como gera rapport e como converter em resultado. Destaquei aqui 6 gatilhos mentais ou chaves da persuasão para você conseguir converter em resultado. E aí, Karina, e qual é então o código fatal? Você comentou que ia concluir a sua fala aqui, né, nessa aula. O código fatal é, quando eu comentei com vocês, fiz a pergunta lá no comecinho. Como eu posso ser mais rica, mais próspera, mais feliz, ter uma carreira com mais paixão, poder trabalhar de modo a ter realmente resultados? E aí, a perguntinha do começo, né? Quais oportunidades eu tenho para ser rica na vida, vamos dizer assim? Quando nasce, quando casa, qual seria a terceira chance quando eu desenvolvo a minha comunicação? Esse potencial, essa habilidade, essa capacidade que todos têm, que Deus nos deu, mas que a maioria das pessoas subutilizam, desperdiçam este potencial e deixam de tornar isso uma real potência. Eu gosto de dizer sempre, isso pode parecer meio chocante e impactante, mas é uma estupidez a gente não investir na nossa comunicação. É um desperdício, é quase como se você ignorasse um dom, um talento que Deus já te deu e você não explorar isso da melhor forma possível. Portanto, nós precisamos investir na nossa comunicação. E quando nós investimos, eis aqui o ticket milionário que eu quero te dar nessa aula, né? Se você ainda não entendeu o que você precisa fazer, qual caminho você precisa seguir, escolher, qual habilidade você precisa desenvolver para você ter tudo isso que eu falei para você, eis aqui a chave mais preciosa de todas, a comunicação. Por quê? Porque a partir da comunicação você consegue sim desenvolver uma carreira com muito mais resultados e ainda ser muito mais feliz. Por quê? Porque a sua felicidade está muito atrelada à felicidade que você causa nas outras pessoas. E você só consegue fazer o outro feliz quando você entende o poder e a capacidade da sua comunicação, porque é pela comunicação. Faz sentido tudo isso que eu falo para você? Se sim, se você gostou deste conteúdo, se essa aula realmente gerou valor para você, se você realmente quer poder construir uma carreira que você tenha mais resultados, se você realmente quer fazer uma transição de carreira e não sabe por onde começar, se você está com algum problema dentro ali da empresa, se você está com um conflito familiar ou um conflito no relacionamento, enfim. Se você está passando por alguma dessas situações e não sabe como resolver, né, como conseguir ter os resultados que você quer, a comunicação é a chave, é o caminho.
E é por isso que, se você quer sim falar com mais assertividade, com mais eloquência, com mais energia, com mais clareza, ser uma pessoa mais cativante, explorar as suas ideias, poder emplacar os seus projetos, ser mais influente, mais persuasivo, porque a persuasão, já falei, que é uma das chaves aqui, eu preciso ser persuasivo, né? Liderar melhor as pessoas. Se você quer poder ter controle emocional para falar em público, porque sim, este também é outro meio de você propagar as ideias e aproveitar grandes oportunidades, afinal de contas, falar em público não é para todo mundo, mas quem está preparado, obviamente, que consegue aproveitar muito mais essa oportunidade. Então, se você quer realmente, né, tudo isso, você responde um sim para todas essas questões, eu quero te fazer um convite. Esse convite eu faço de todo o meu coração, porque isso fez a diferença na minha vida. Eu montei um treinamento, esse treinamento ele já acontece desde 2017, mas esta agora é a 6ª edição e esse treinamento está muito completo. É o treinamento de comunicação interpessoal e oratória, o poder de persuadir e gerar resultados. Eu entendi realmente, né, o quanto isso faz a diferença na carreira e por isso eu estou aqui te convidando. Esse treinamento vai acontecer agora nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, depois no dia 5, 6, 7 de fevereiro e a conclusão no dia 20 de fevereiro. Por que todos esses dias, Karina? Porque serão 50 horas de conteúdo. Eu nunca fiz isso antes. Serão 50 horas onde eu vou compartilhar tudo que eu sei sobre comunicação em todos os sentidos. No primeiro módulo, nós vamos falar de comunicação interpessoal e dentro deste módulo, vamos falar sobre todos esses aspectos que eu compartilhei com vocês aqui, a capacidade de você aprender a persuadir, entender os gatilhos, como ser uma pessoa mais persuasiva que vende, desenvolver essa capacidade de vender, porque a gente está se vendendo o tempo todo, negociar, ser mais inspirador, aprender realmente a lidar, a gerir, né, as emoções para poder se comunicar melhor, enfim, são muitas coisas, nem vou me estender aqui. E aí, no segundo módulo, a gente entra na parte de oratória, que é, sim, desenvolver esse poder, essa capacidade de você conseguir falar em público de modo que o seu público te ouça, de modo que você consiga inspirar, de modo que você consiga verdadeiramente propagar as suas ideias. E mesmo que você diga, mas Karina, eu não sou palestrante, não quero ser palestrante, não sou nenhuma pessoa pública, não sou professor e não tenho interesse em falar em público. De qualquer forma, independente se em nenhum momento da sua vida você precisar falar em público, quando você aprende as técnicas e habilidades para falar em público, a gerir melhor as suas emoções, a adrenalina, você vai falar muito melhor no interpessoal. É uma capacidade que você potencializa para falar muito melhor no 1 a 1. Logo, eu também gosto de dizer uma frase, né? Que sucesso é o encontro do preparo com a oportunidade. Talvez você não almeja nenhuma meta na sua vida nesse sentido, mas ela pode surgir, você pode ser contratado por alguém para, às vezes até fazer um trabalho diferente, ou então dar uma entrevista na TV, por exemplo, e aí se você não está preparado, muitas vezes você perde essa oportunidade. Então, este treinamento, ele vai abranger tudo isso que eu estou te falando, e aí no dia 20 vai ser a conclusão, o encerramento com uma parte mais prática. E aí vocês podem me perguntar, mas Karina, como vai ser esse treinamento? Presencial, né, ou online? Presencial e online. Nós fizemos um investimento agora para poder fazer uma transmissão ao vivo para todos os alunos que estão em outras cidades, né, não só do Brasil, como de qualquer lugar do mundo, que possa acompanhar realmente este treinamento. Logo, vamos ter aí 3 tipos de inscrição para que nós possamos, assim, de verdade conseguir atender todas as pessoas que sentirem vontade de fazer, que estão preparadas, né, para poder experienciar este conhecimento. Então, nós vamos ter uma inscrição que é para o presencial e essas, eu preciso dizer, já tem mais de 70% das vagas preenchidas. Então, nós temos pouquíssimas vagas, porque por medidas até em relação ao Covid, nós vamos ter
poucas pessoas, é uma turma muito seleta e já está praticamente preenchida. Então, se você quiser fazer parte da turma presencial, você precisa comprar agora, porque se caso ainda ficar alguma vaga para a próxima semana, o terceiro lote, que já tá no segundo lote, o terceiro lote vai ser 1.797. E se você comprar agora, você consegue garantir a sua participação presencialmente. Mas aí, para quem não puder estar presencialmente, vai ter as outras duas opções, que é o online e o curso gravado na plataforma. Como vai funcionar o online? Para todas as pessoas que querem acompanhar simultaneamente, querem estar presentes via online ali com a gente. Como vai funcionar? Este investimento será no valor de 997, porém também serão poucas vagas, porque eu vou acompanhar realmente cada pessoa, vai ter os momentos ali de interação para quem estiver com a gente junto no momento do curso, então serão poucas vagas também. Se você quiser participar do curso nesse formato simultâneo, online, ao vivo, você precisa garantir. E aí, alguns podem me perguntar, mas Karina, eu não vou estar presente em todas as datas, porque às vezes eu tenho um compromisso, ou às vezes dependendo do horário, pode ser que eu não consiga acompanhar, mas eu queria muito fazer. Você pode comprar o acesso aí online, né, nesse formato de estar simultaneamente com a gente, porém, se você não conseguir assistir, você vai receber, mas só agora, vai ser um bônus, um presente que a gente vai dar só para quem comprar agora. A gravação do curso completo que vai estar na plataforma e você poderá acessá-lo por um ano, de onde você estiver e quantas vezes você quiser. Ou seja, você vai ter aí um material para você assistir, consultar, independentemente de você não poder estar presente em algum momento na transmissão ao vivo. E aí, se você estiver assistindo esse vídeo em algum momento que já passou a data do curso, você também poderá acessar todo este material. Essas 50 horas aí de treinamento, nós vamos organizá-las e você vai poder adquirir pelo formato da plataforma para você ter acesso a este conteúdo. E aí também pelo valor de 997. Eu posso te garantir que realmente vai ser um conteúdo que vai valer a pena você estudar cada um dos tópicos que eu vou te ensinar ali. E aí alguns podem me perguntar, mas Karina, posso parcelar? Como eu posso pagar? Você tem sim a opção de parcelar. Esse valor de 997 você consegue parcelar em até 12 vezes de R$103. Gente, quantas coisas nós gastamos muitas vezes no final de semana que não vai gerar absolutamente retorno algum. Esse valor é simbólico, como eu disse, perto do retorno que vocês poderão ter, porque tudo na nossa vida que a gente tem provém primeiramente do que está aqui. Portanto, a gente precisa investir em conteúdo, em conhecimento, em habilidade que vai fazer a diferença para a gente conquistar tudo mais que nós desejamos. E tem mais, para quem também comprar agora, isso vai ser apenas para as 5 primeiras inscrições aí de quem comprar agora. Vai ter um bônus muito especial, de 2 especialistas na área da comunicação que vão dar uma consultoria sobre imagem e estilo, analisando ali o seu biotipo físico, de modo que você consiga se vestir de maneira mais autêntica com a sua personalidade e ao mesmo tempo comunicando a imagem que você deseja, né? Aumentando ali sua autoconfiança, sua autoestima. Isso é muito importante, porque antes de nós falarmos, nós já estamos comunicando visualmente. E quem comprar agora, mas só os 5 primeiros, vai ter a chance de receber este bônus. E o outro bônus é de uma outra especialista que trabalha a parte da voz, que é um recurso fundamental dentro da comunicação, e ela fará uma análise sobre que tipo de emoção, né, ou que emoções você está comunicando a partir da sua voz, para que você possa entender isso e mudar se você não está conseguindo
né, transmitir as melhores emoções ali pela sua comunicação. Mas estes são presentes especiais que eu quero contemplar as pessoas que estão realmente, verdadeiramente decididas a fazer uma mudança, a ter resultados de verdade na carreira. Então, isso é só para quem realmente quer fazer essa mudança agora. E aí, para fechar, para concluir, né, esse assunto tão relevante aqui, eu quero falar para vocês que tem mais uma garantia. Se por acaso alguém achar que este conteúdo pode não impactar tanto ou tá com receio de fazer o investimento porque não sabe se realmente vai valer a pena, não sabe se vai se adaptar ali, eu garanto que este conteúdo tem muito valor. E por garantir isso, eu quero te dar uma garantia mesmo. Se você comprar e você acessar o treinamento, para quem vai estar ali, né, presencialmente e virtualmente nos acompanhando, se no primeiro dia de treinamento você achar que não valeu a pena, que esse conteúdo não é tão relevante, é só mandar uma mensagem para o contato@vidacoexcelência.com.br e nós vamos restituir completamente todo o valor investido. Porque eu garanto mesmo que este conteúdo tem muito valor e vai valer a pena você aproveitar essa oportunidade agora com todos os bônus que eu compartilhei aqui com vocês. Bem, se tudo isso que eu te falei fez sentido, se você sente que você está preparado mesmo para tomar essa decisão, fazer do ano de 2021 um ano realmente memorável, assim como foi para mim em 2015, 2016, que eu tomei essa decisão. Então percebam a força de uma decisão. Eu tomei essa decisão, eu fiz os investimentos que eu entendi que eram importantes, que iriam me retornar, e eu faria 10 vezes novamente esses investimentos, porque eles realmente me permitiram ter uma vida com muito mais felicidade, realização e prosperidade. Para concluir o que eu tinha dito antes, então, eis aqui mais uma chance poderosa da gente poder ter essa vida, como eu disse, com felicidade, prosperidade e paixão. A gente merece isso, merece. E se você está decidido, fica aqui o meu convite especial. Espero que essa aula tenha gerado muito valor para você. Espero que você esteja preparado para experienciar muito mais conteúdo. E se você estiver, vou ter o maior prazer de estar com você. Nos vemos então em breve.